Bom dia, bom dia. E aí, vamos falar hoje sobre o lucro que a gente muitas vezes perde, o que a gente pode aproveitar e também vou montar um Red Velvet de ninho com morangos, bem legal, que o pessoal gosta muito e vocês vão acompanhar aí o processo, tá? Sejam bem-vindos, quem for entrando, se quiser mandar um oi aí. Vou me organizar aqui para a gente fazer a montagem, tá? Aqui tem um improvisado aqui, um suporte, ó, que para poder ficar mais alto, para poder ver vocês e vocês verem o bolo ainda. Então, fica mais fácil para todo mundo. Oi, Regina, tudo bem? Dani Bill Bolos, bom dia, tudo bem? Vamos lá, gente, olha só. Quando a gente fala de perder o lucro, né, que às vezes a gente acaba deixando passar, pode ser que esteja na maneira como você armazena o recheio, né? Oi, Lu, tudo bem? Quanto tempo, hein? Luciana Bovo, minha aluna, das antigas, né, Lu? Lá das primeiras. Te conheci na feira de Curitiba. Ai, peraí. Incrível o teu trabalho. Obrigado, Nicole. Bom dia, Ginéia, tudo bem? Eu tento responder todo mundo, tá? Mas eu preciso fazer aqui. Mas vamos, o que eu for vendo aí eu vou respondendo. Bem antigo. Olha, do Chile, que legal. Saludos desde Chile. Então vamos lá. Tava falando sobre a questão do lucro, né? Que muitas vezes a gente perde. Às vezes está na forma como você armazena o seu recheio. Então, por exemplo, quando eu, lá em casa, começando e tudo mais, eu armazenava os meus recheios em potes brancos. Deixa eu pegar aqui o pote para vocês verem. Eu armazenava eles em potes brancos para que a gente, ó, tipo isso, tá? Tipo esse pote. Mas era mais baixo, assim, ele era mais baixinho. Isso, esse mesmo. Aí, troca. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu utilizava para armazenar os meus recheios. E eu usava plástico filme para colocar em cima, porque na época que eu comprei os potes, eles não vinham com tampa. Hoje a gente tem alguns que tem tampa, mas a tampa dele é muito ruim, assim, ela não veda bem. E eu armazenava aqui. Então toda vez que eu deixava na geladeira. E quando eu precisava, eu ia lá, tirava da geladeira, ele estava mais durinho, eu tinha que esperar um pouco, ou então tirar uma quantidade, aquecer um pouquinho no micro-ondas rapidinho e montar o bolo. Só que esse processo de abrir e fechar aqui aonde tem o contato com o ar aqui, né, a parte de cima aqui do brigadeiro, isso acaba começando a deixar ele mais açucarado, açucarar mais rápido. E isso você vai perder, porque você não tem como colocar o brigadeiro açucarado no bolo, né? Só que fica nas laterais às vezes, sabe? Então isso é coisa que você vai perdendo. Isso é prejuízo, tá? Esse tanto que fica ali açucarado, que você perde, é prejuízo. E aí quando eu entendi que armazenar em mangas era um formato que me traria mais agilidade, mas que a gente colocava já na manga, né? Então eu pegava do pote para aplicar no bolo, eu colocava na manga e aí eu aplicava no bolo. Então era um processo que eu repetia, né? Então eu poderia cortar um caminho, digamos assim, né? E já armazenar ele nessas mangas. Eu aprendi isso numa consultoria presencial que eu fiz com a Mara Cakes em 2022, eu acho, se eu não me engano. E aí foi onde eu percebi que isso ajudaria muito na minha produção. Eu já tinha loja, já tinha equipe, já tinha cozinha maior. E aí foi onde a gente mudou o processo. E hoje a gente faz esse armazenamento nas mangas, assim, ó. Então a gente não tem desperdício nenhum, isso aqui vai tudo. A gente monta tudo certinho e não vai nada fora. Alguém aí tem esse problema de açucarar brigadeiro, de ficar no pote, de perder? Que é muito comum isso, né? Ou quem também aí já está pensando, e já está fazendo, ou já está nesse processo de
de organizar melhor o processo aí de armazenamento e já tá pensando em como melhorar essa questão. Aqui eu tô com a massa Red Velvet, ó. Ela já tá cortada aqui, o Patrick cortou para mim. Eu vou montar um Red de ninho e morango. Então aqui. Dura quanto tempo na geladeira estando na manga? Olha, 7 dias, tranquilo. Porque ela vai estar fechada, né? Então ela estando fechada, ela não tem contato muito com o ar. E aí isso faz com que mantenha mais a durabilidade, né? Que não entra em contato com o ar ali. Então, 7 dias. É um tempo bem tranquilo. E congelado, a gente congela até 90 dias, né? A gente usa bem antes, mas... a gente usa bem logo, assim, né? Não dura muito tempo no congelado, mas ele pode ficar até 90 dias. Bem tranquilo. Aqui eu tô aplicando o acetato. Deixa eu só... Certo, gente? Quem aí que tá nesse processo de mudar a forma como tá armazenando porque tá tendo bastante desperdício, prejuízo? Que isso é uma coisa que a gente às vezes não percebe, né? Quer dizer, percebe, só não se dá conta de que isso é mais grave, assim, mais importante, muito importante para você resolver aí e poder não perder dinheiro, né? Que é a questão. O que tá saindo errado? Agora sim. O quê? Fala, eu tenho só um pouquinho. Tem o no celular da loja que tá aonde? Tá lá, né? Você tem lá suporte e replay e suporte. Fala lá com ela que ela vai te ajudar. Olha lá, gratidão por compartilhar. Acontece, né? Hoje a Aline que tá lá na loja, ela é nova e aí ela não sabe tudo ainda. E eu tô aqui em cima, então acontece. Ó, então agora eu vou molhar. Eu uso aqui uma calda de leite condensado e água, tá? Então eu molho bastante. E vou aplicar também uma geleia de frutas vermelhas. Neste caso aqui, eu vou aplicar com essa colher, que ela facilita bastante na hora da gente espalhar aqui, né? Tudo certo? Ninguém falou nada aí sobre como tá fazendo para armazenar. Vamos interagir, né? Esse bolo que eu tô montando, a massa é a 17 centímetros, tá? A gente chama de médio 1 aqui, que ele atende 15 fatias. Tudo certo até aqui? Ó, e agora eu vou aplicar o recheio. Depois de aplicar a geleia, eu vou aplicar o recheio. Adorei a gambiarra da colher. Chamam de colher da NASA, né? Uma coisa assim. Isso aí já é antigo, né? O povo aí já usa muito. Ó, e aí eu venho aplicando o recheio. Fazendo a camada. Facilita bastante a colher. Coloca a geleia sem a contenção. Coloco sem a contenção. Eu não faço contenção, né? Aqui isso não é uma contenção. Eu coloco a geleia aqui lá na massa já, ó. Tá? Então, eu não trabalho... Nesse caso aqui eu não vou fazer contenção. Não escorre. E se escorrer um pouquinho não tem problema, ó. Não, mas não escorre não. E aí agora é só completar aqui. O meio. Patrick, o copinho com água e a colher, por favor.
Ó, aí eu vou espalhar o recheio com uma colher molhada. Esse creme branco é um brigadeiro de 4 leites. É o que a gente usa muito aqui. E que é o que o pessoal mais gosta, assim. Tudo ok? Ó, bem recheado também, né? Aí eu espalho pra só nivelar mesmo e deixar ele bem retinho, não ficar tudo bonitinho. Ó. E aí a gente vai espalhando pra deixar ele bem fininho. Já fez bolo de chocolate branco? Não sei se a gente... Acho que chocolate branco não, mas a gente faz com brigadeiro, né? Branco, assim. Com 4 leites, que é o nosso brigadeiro branco. A gente tem opção no cardápio. Uma opção também é você colocar a geleia nesse momento aqui. Não coloca lá na massa e coloca aqui. Como é o nome da máquina que fecha o saco de confeitar? É a seladora. Seladora. Você tem seladora a vácuo e tem seladora sem ser a vácuo. A gente não usa a vácuo, não precisa. É a tradicional, é básica assim, bem sossegada de usar. Não é a vácuo, sabe? Ela não fecha a vácuo, né? A melhor geleia que era da Lamenu não fabrico, infelizmente não. Aí a gente começou a fabricar a nossa mesmo. Acabou, né, Lu? Faz tempo já. Mas eu amava aquela geleia, era muito boa. E facilitava bastante a nossa vida. Porque ela vinha pronta já, né? E era bem gostosa. E era muito boa. Muito mesmo. Vamos lá, mais uma camada de geleia. Essa seladora, gente, é em torno de duzentão lá no Mercado Livre, ou até menos. Tem umas que é de mão, assim, que é uma pequenininha. Pra quem tá começando, às vezes vale a pena. Não precisa investir tanto, né? Geleia de frutas vermelhas. Eu uso a mesma geleia, tá? Pra todos os bolos que levam geleia. Aí nós temos uma outra opção também, que é a geleia de mirtilo. Que aí vai num bolo específico, que é o de mousse de limão e mirtilo. Pronto. Camada de geleia. Estou começando. E o que você está trabalhando agora? Você começou a trabalhar com quais produtos? Com bolo? Já começou a trabalhar com a slice? Da onde vocês são? Vamos falando aí. Tem alguém de Curitiba? Ou daqui de perto, de Curitiba? Nesse domingo agora, nesse final de semana, a gente vai ter o curso presencial, que é a última turma do ano, viu? Então, quem quiser ainda aprender a fazer aqui as nossas técnicas, nossos bolos, slices, nós temos as últimas vagas dessa turma presencial, que é a última do ano, depois só no que vem, e ainda dá tempo de aprender. A gente ensina as principais técnicas de bolo, da slice também. Armazenamento, faz um tour assim, né? Conhece inteira a nossa cozinha. Eu abro os freezer, tudo aqui para mostrar, explicar como é que funciona o processo. Explico como que é, né? A logística toda, enfim, a dinâmica aqui da loja. E a gente fica um dia inteiro aqui. Vai abrir uma turma? Você é de Curitiba? Agora, domingo, dia 9. Tem a última turma do ano. Então, dá para aproveitar ainda. E quem se inscrever para o presencial ainda ganha acesso de 1 ano no curso online, lá na Hotmart. Então, dá para assistir aqui, né? E depois, qualquer coisa, também dá para assistir online, se tiver alguma dúvida. Tem muito mais coisa também lá, né? E quem é de fora, a gente tem a opção de você fazer o curso. Da Bahia. Tem o curso online, né? Na Hotmart, que está aberto ali no meu perfil, no link. Que aí vocês podem comprar lá. Tá num valor super Black Friday, assim, que é um valor bem abaixo do que a gente costumava trabalhar. E aí vocês têm acesso durante 1 ano
às aulas e a tudo que eu ensino lá. Tá? E aí, agora para finalizar, eu vou molhar mais um pouquinho a massa. Um pouquinho, modo de dizer, né? Que eu boto bastante calda. 4 leites, qual recheio vai? 4 leites é um recheio de brigadeiro, é um brigadeiro, né? De leite condensado, creme de leite de coco e leite ninho. Ó, vou limpar aqui a base. Deixar bem limpinha. Deixa eu botar um pouquinho de álcool nesse papel. Da Angola, olha só que legal. Tem alunas da Angola já? Tive várias alunas da Angola. Aqui. E agora nós vamos finalizar. Aqui eu vou finalizar com brigadeiro, ninho, né? E morango. Aqui eu faço uma camadinha mais fina, ó. Para... O que mais que a gente pode falar aí sobre lucro? Que às vezes a gente perde. Uma das coisas são as massas, né? Dos bolos que a gente... Aqui a gente tá num processo, digamos assim. Não deu tempo ainda de resolver tudo, mas pra gente reaproveitar as tampinhas das massas que sobram, sabe? Que a gente acaba perdendo. A gente descarta separado pro pessoal que é da rua ali, acaba pegando, que eles ficam até esperando já, porque sabe, mas a gente precisa reutilizar. O curso presencial tá 997, lembrando que ele dá acesso além da turma presencial, também no online, né? Um ano no online, tá? E lá no online tem o curso inteiro, completo, e também o curso de caseirinhos também, que é um curso bem legal para mim, que eu faço. 4 leites, qual o quarto leite? Creme de leite, leite condensado, leite de coco e leite ninho. Os 4. E agora vamos decorar com os brigadeiros de ninho. Deixa eu dar uma olhadinha neles assim. Tem gente que faz com 3 leites também, que é bem comum. E o pessoal gosta. Tô dando uma bolhadinha neles aqui só pra deixar mais redondinho aqui na hora, né? Como a gente armazena em pote, às vezes eles acabam amassando. Isso não tem problema nenhum. É só um detalhe que a gente precisa... Que bonitinho o tamanho. Esse é o médio 1. Vocês fazem Red Velvet aí, quem trabalha com bolo? Red Velvet sai bastante aqui, é a massa que mais sai. Chocolate e Red Velvet. Sabores, né? Com massa de chocolate e sabor de massa Red Velvet. Agora, vou pegar os morangos. E depois a gente continua aqui. Achei lindo o bolo, você faz, Bruno. Ah, do Bruno Mars, aham. Fizemos pro Bruno Mars. Ficou bem legal mesmo. Foi com bolachas, né? Bolachas pra... Sugestão de valor de venda? Esse daqui eu não lembro qual que é o valor. Mas eu acho que tá na faixa de 280 por aí. 260. Eu não lembro agora. Mas esse é o valor que a gente vende aqui, né? Eu não dou sugestão de valor assim, eu acho que você tem que vender por tanto. Porque cada um tem seu custo, vocês precisam calcular, né? Não é o valor. Quem faz esse tipo de assim, precifica conforme uma sugestão, já está perdendo lucro também. Porque não calcula os custos, né? Parece mais fácil, só vender e daí receber. Só que tá perdendo. Tá perdendo. Ó. Aí agora a gente vai de novo com os brigadeiros. Vai intercalando. Eu acho tão lindo esse bolo.
Ninho com morango combina super, né? O pessoal gosta muito. É um bolo que vende fácil, assim, o sabor, né? Então, é uma ótima opção para vocês trabalharem aí também. E uma opção também é você fazer na massa branca, né? Que a Red Velvet, no nosso caso aqui, é a massa branca, mas com corante. Você consegue atender um público mais tradicional, digamos assim. Tem gente que prefere a massa branca do que a Red Velvet, sabe? Deixa eu ver, acho que deu. Agora vamos para o moranguinho. Esse aqui é um tamanho bem médio, assim, né? Que a gente fala médio 1, que eu falei, né, pra vocês. Porque ele fica mais intermediário e é um que geralmente, assim, a maioria das pessoas das festas, né, digamos, o pessoal chama, assim, 15 pessoas, 10 pessoas. Não chega, às vezes, para 10 pessoas é, já fica mais tranquilo de servir, né, mais folgado, assim. E aí o pessoal acaba optando, às vezes, por pegar um bolo de 15 fatias e aí já serve mais tranquilo, sabe? Ó, ótimo pro Natal mesmo, né? Noite natalina aí, falando. Ótimo pro Natal, de fato. A gente trabalha muito forte o Red Velvet no Natal, obviamente, né? O de frutas vermelhas a gente faz o ano inteiro ele, só que daí no Natal a gente muda um pouquinho a decoração, deixa ele com os tons mais verde, tem a uva também que a gente usa na decoração. Fica bem legal. Fica super natalino, assim. Não fica legal esse bolo? Olha só que lindo que ficou. Ó. Gostaram? Aí. Camadinhas. E agora esse aqui vai descer. Patrick, você leva? Isso é uma encomenda, tá? Ó. E detalhe, né? Eu não peso o bolo, Mari. Irei fazer para o Natal. Boa, é uma ótima opção. A gente não trabalha por peso, né? Eu só por tamanhos. Então, eu considero esse bolo para 15 fatias. O que eu ia falar? Eu ia falar e perdi. Cascavel foi a Curitiba, eu fui na sua loja. Gostou? Tomara que sim. Se não gostou, diga que gostou só, mas depois me fala. Só pra não... Né? Imagina. Não, tem que ser sincero. Ó, sobre o que a gente estava falando antes sobre a lucratividade, né? Amei, muito bem, tanto bom. Fico feliz, fico tranquilo também. Essa questão da lucratividade, né, que a gente muitas vezes perde né, no nosso dia a dia mesmo, coisas tão pequenas, acaba influenciando lá no final do mês, quando a gente percebe que você precisa. Não, pode levar. Quando a gente percebe que às vezes entra dinheiro o mês todo, mas não sobra nada no final do mês, né? Então, quando a gente tem essa consciência de que pode ir melhorando alguns processos internos, a gente consegue ter essa folga, né? Esse respiro um pouco mais. Assim, é pouca coisa, gente, é pouquinha. Só que você resolve uma questão, resolve a outra, e quando você junta tudo isso, acaba se tornando um montante bem considerável, assim. Então é importante levar isso em consideração, pensar a respeito, o que vocês podem melhorar aí para, de fato, sobrar um pouquinho mais no final do mês, né? O endereço da loja é na Avenida 7 de Setembro, 4316, né, no Batel, em Curitiba. Fica 2 quadras acima do shopping Curitiba. E isso é uma das coisas que a gente fala lá no curso, tá? Tanto no online quanto no presencial. Os alunos têm acesso a uma planilha que a gente ensina a fazer a precificação certinha com uma certa lógica e técnica, não só vezes 200, vezes 400, vezes 100%. Não, a gente trabalha com coisas exatas, então a gente lista todo o custo e a gente aplica a formulazinha que já vem pronta na planilha para vocês aplicarem aí, só irem mudando lá as receitas, né? Então, e a gente está desenvolvendo, a minha equipe está desenvolvendo
já está quase pronto, um software, um site, onde vocês vão poder entrar e calcular o CMV de vocês, que vai ser bem legal. E em breve as minhas alunas aí vão receber e a gente vai disponibilizar. E claro, né, daí quem não for aluna, depois a gente vê como faz. Aqui na minha cidade, Bahia. Então, lá no curso tem essa precificação, a planilha que a gente disponibiliza, depois vai ter lá o software, mas é importante você considerar o seu custo total, tá? Então, tudo que você tem de despesa, de insumos que você gasta, tudo isso tem que entrar no seu cálculo, tá? A sua mão de obra, principalmente, quanto tempo você leva para fazer a preparação em si, né? Então é importante pensar nisso na hora de precificar. Quando a gente tem essa consciência, vocês vão ver, gente, que muda bastante. Eu estou nesse processo de atualizar cardápio agora. A gente fez uma correção de valores agora essa semana passada, sexta-feira, de itens da loja, e agora eu estou trabalhando no computador para fazer as dos bolos, né? As desencomendas desse tipo de bolo que eu montei aqui. Então, vamos abrir franquia da Slice Cake aqui em Campinas, São Paulo? Ah, pois é, quem sabe, né? Franquear, não vou franquear não, viu? Mas um dia, quem sabe, aí uma loja com alguma sociedade em São Paulo, na capital, quem sabe. Mas isso é planos para mais para frente. Mas tem muita gente pedindo em São Paulo. E a única cidade assim que se eu fosse abrir seria São Paulo, fora de Curitiba, né? Certo, gente? Então, só que ainda, lógico, precisa reorganizar muito mais coisas para abrir outro formato, assim, né? A gente precisa ainda melhorar os processos para que a gente tenha tudo mais padronizado. Então, a gente já tem esse padrão aqui, todo mundo a gente já segue ali o padrão, mas não é uma coisa assim porque a gente está aqui, né? Eu tô aqui, a equipe já estão há mais tempo, aí eles conseguem replicar. Mas quando se trata de uma situação nova, de abrir uma loja nova, uma unidade nova, precisa ter essa padronização documentada mesmo, né? Principalmente em outra cidade, outro estado, né? Então é isso. Lembrando, turma presencial acontece agora domingo, dia 9, aqui em Curitiba. Dá tempo ainda de se inscrever. Acho que dá para comentar presencial aí na live, né, equipe? Acho que a equipe tá aí, né? Para receber no direct o link com as informações do curso presencial. Ele dá acesso... Obrigado. Ele dá acesso, além do presencial aqui, de passar o dia todo aqui com a gente, tudo mais, ele dá acesso também ao curso online durante 1 ano. Então, vocês vão poder aí ainda acessar, e tem muito mais receitas lá no online. Eu não consigo passar em um dia só todo o meu conteúdo, né? Porque são 11 anos aí e mais de sei lá quantos produtos no cardápio. Mas a gente consegue passar as principais técnicas aqui presencialmente, e o restante, com as mesmas técnicas, vocês vão variando conforme aquilo que está lá no curso online, que são as mesmas técnicas, só que diversos sabores de bolo, diversos sabores de slice. Tá? São opções, né, diferentes. Então, é uma ótima opção aí para quem está buscando se aperfeiçoar, quem está começando, quem já tem experiência. Quem nunca fez nada consegue fazer também o curso presencial, porque é um curso onde eu ensino desde a massa, recheio, a gente mostra o ponto, depois a montagem, o armazenamento, tudo que precisa saber para já começar, né, digamos, com essa otimização toda, tá? E são coisas simples, tá, gente? Você consegue fazer na casa de vocês mesmos. A gente tem uma estrutura aqui, tem freezer, tem geladeira e tal, mas são coisas que você consegue organizar para o seu formato aí dentro de casa, tá? Então, quem puder e quiser, esteja com a gente aqui agora dia 9. Ainda tem mais que umas 2 vagas só. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que alguma das dicas aí que eu dei, que eu falei, façam sentido para vocês. E fiquem de olho no custo, fiquem de olho na maneira como vocês estão precificando, justamente para vocês não perderem o dinheiro que a gente sua tanto para receber. Tá bom? Tchau, obrigado.